A gente vai começar aqui a terceira live, né, do State com o tema de ciência empreendedora. Bom, se empreender um negócio tradicional, uma startup de base tecnológica já é desafiador, né? Imaginem como é empreender uma startup de base científica, fazendo complexas pesquisas e conciliando com tese de doutorado, família e tudo mais. Esses cientistas empreendedores ralam muito para desenvolver soluções no laboratório e levá-las ao mercado, em forma de produtos e serviços que resolvem problemas do mundo e nos faz progredir no conhecimento sobre a vida, sobre a alimentação, agronegócios, tecnologia, entre tantas outras coisas. Agora nós vamos conversar com dois cientistas empreendedores e com um empreendedor que ajuda cientistas a levarem soluções ao mercado e conectá-los a grandes empresas. Luana, Douglas, Lucas, é uma grande satisfação em reunir vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ciência e empreendedorismo. Muito obrigado aí por aceitarem o convite. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom poder tocar nesse assunto, conversar sobre isso, porque é um tema que realmente, nesse momento, faz muita diferença, né? O momento que a gente está vivendo hoje. Obrigada, Jorge, também pela oportunidade. É sempre legal dividir. Eu acho que o segredo do cientista empreendedor é compartilhar, aprendendo bastante quando a gente forma uma rede, né? Então, é bem legal. Obrigada pela oportunidade. Espero que a gente seja uma conversa bem proveitosa. Legal, tenho certeza que vai ser. Lucas também, obrigado aí por... Só reforçar, na verdade, quem agradece sou eu, né? Assim, não o contrário, né? Até brinquei, acho que tá aqui com três feras, assim, para conversar de um assunto que tomou até talvez um pouco mais de visibilidade para a sociedade como um todo, devido ao momento que a gente vive muito delicado, né? Mas que é um assunto que ele precisa ser mais discutido, porque as dificuldades, como não são poucas, não são maiores necessariamente que outros, mas são diferentes, né? E por isso que eu acho que merece ser discutido, porque por ser diferente, muitas vezes não é abordado. Então, acho que a gente vai falar disso ao longo do papo aí, né? Mas uma parceria aí de muitos braços tentando movimentar um pouquinho esse ecossistema, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente espera muito também, né, trazendo esse tema, né, para discussão, mudar um pouco. Tem muita gente que, quando se fala cientista, tem aquela visão do tipo, não, é a pessoa, né, com ali o jaleco branco atrás do laboratório simplesmente. E o que a gente quer trazer, não, cara, existem cientistas que sim estão no laboratório fazendo pesquisa, mas que estão também indo ao mercado, né, oferecendo aí suas soluções, suas formas de produtos, de serviços, né, realmente trazendo coisas aí que transformam o mundo, né, e a gente vê toda a nossa evolução aí ligada realmente ao progresso da ciência, né. Então, quando a gente concilia isso, a pesquisa realmente levando ela ao mercado, eu acho que é um tema que a gente quer muito realmente trazer, né, trazer aí digamos, para o mais popular, né, para mais pessoas saberem como é e, enfim, conversar com vocês aí vai ser muito legal para que vocês contem um pouco, né, como é aí a vida aí de ser cientista e empreendedor. Legal, e que bom. Aventura. Eu queria começar, Luana, né, queria te pedir para contar um pouquinho, né, daí da tua trajetória, né, como tu se interessou por ciência, né, como que foi depois, enfim, a tua formação e também um pouquinho depois aonde surgiu, onde foi o clique para do tipo, não, além de pesquisa eu vou empreender também, eu vou ao mercado, né, levar essa solução. Então nos conta um pouquinho aí. Tá. Vou tentar ser breve aí. Eu fiz farmácia industrial na UF, na Universidade lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E desde a faculdade, assim, eu sonhava em trabalhar em indústria farmacêutica e trabalhar com imunobiológico. Na verdade, o estágio na farmacêutica não aconteceu durante minha faculdade, mas eu acabei de ir para o Brasil, que foi o pontapé inicial para mim, assim, é como se fosse o Instituto Butantan, só que do Rio de Janeiro. E lá eu trabalhei com soro antitetânico. E aí me encantei com essa área de imunobiológico. E aí acabei mudando para São Paulo, e aí fui buscar alguma oportunidade no Instituto Butantan, e aí tinha uma oportunidade que era para trabalhar em parceria com a indústria farmacêutica veterinária. Então, para mim, foi, assim, é perfeito, assim, é o que eu mais gostava, e eu gostei muito, e ainda gosto muito dessa parceria público-privada. Eu acho que ela é difícil, ela é desafiadora, mas eu acho que traz muitos bons frutos, assim. E dali, depois desse trabalho, que já era trabalho mesmo, na pesquisadora, eu senti um pouco falta de trabalhar na bancada, assim, criando coisas, sabe? Quando você fica um pouco... Tinha uma rotina, assim, mas eu sentia falta de mais conhecimento mais profundo das coisas.
E aí eu tive a ideia de fazer um mestrado. Então eu larguei meu emprego para fazer mestrado na USP. E aí entrei num laboratório que eu tenho vínculo até hoje, lá no Instituto de Ciências Biomédicas, e comecei a trabalhar com uma vacina, só que uma vacina terapêutica, contra um tipo de câncer que é o câncer de colo de útero, né? O câncer causado por HPV. E nessa empreitada aí de mestrado, depois fiz doutorado, a gente foi descobrindo resultados muito interessantes. Então, eu era só um braço da pesquisa. Então, a gente tem um grupo era formado por 11 mulheres, pra você ter uma ideia, e meninas, mulheres, né? Cada uma com um braço da pesquisa voltado para esse tipo de câncer. E a gente viu que, em comparação com os resultados de outros pesquisadores no mundo, assim, era muito bom. Então, a gente sentiu a necessidade que essa pesquisa tinha que sair de alguma forma da bancada da universidade. A gente sentiu esse incômodo, assim, né? Poxa, não quero ficar aqui só publicando artigo só, né? Que já é difícil, já, mas aqui, mas ficar só ali para a comunidade científica, né? A gente quer que chegue nas pessoas, né? Então, acho que dali, entre mestrado e doutorado, assim. Acho que depois do mestrado eu gostei muito da pesquisa, mas quando eu fui para o doutorado eu já fui pensando nisso, e aí mais duas colegas minhas de laboratório, duas pesquisadoras, a gente resolveu abrir a Imunotera, fundar a empresa, a startup. Foi logo no meu segundo ano de doutorado, assim. Então, foi, como você disse, foi desafiador, porque foi ao mesmo tempo. Fundação de empresa, abrir empresa, conhecer esse mundo novo e junto com o doutorado. E Imagina. filho, e casamento, e Nossa, imagina. Mas o doutorado já foi aplicado, digamos assim, a ideia, né, do negócio da Imunotera já foi uma coisa que ao longo do doutorado tu já aplicou ele visando... Já. Eu não fiz doutorado pensando na empresa, ela veio depois, mas os resultados e a forma como eu conduzi a pesquisa já foi pensando em fazer a translação dessa pesquisa, né? Levar ao mercado. Foi justamente a consórcio dessa vacina terapêutica com a quimioterapia, que já é usada na clínica. Então, eu usei o mesmo protocolo que se usa na clínica em paciente, mas que tem em animais. Então, foi já pensando mais assim, aplicada a translação, assim. Acho que o gatilho não foi um dia, não teve um dia zero, assim, né, que o pessoal gosta de falar. Sim. Mas foi aos poucos, assim, né? Acho que foi conversando ali. Legal. E tu, Douglas, nos conta aí um pouquinho como foi a sua trajetória. Bom, a minha trajetória é um pouco diferente da Luana, né? Eu atuo bem próximo da área médica, da área de biologia molecular, só que a minha formação original é engenharia elétrica, né? Então, eu fiz engenharia elétrica na Poli, e ao longo da engenharia elétrica eu passei a me interessar bastante pela parte de sinais biomédicos, que era da engenharia biomédica. Na época eu não tinha graduação em engenharia biomédica, então eu fiz um monte de optativa de sistema cardiorrespiratório, processamento de sinais biomédicos, imagens médicas, indo muito já para essa área da medicina. E ao final da graduação, eu queria trabalhar com desenvolvimento, trabalhar criando novas tecnologias. E eu não encontrei no mercado essa demanda, no mercado brasileiro. As tecnologias, elas vinham de fora, aqui a gente só tinha representação comercial e manutenção, e não tinha o desenvolvimento. E aí eu peguei e falei, não, eu não quero atuar, né, nessa área, né? Havia muita pressão também para ir para a parte financeira, né? Os engenheiros ali da Poli, muita gente vai trabalhar no mercado financeiro. E eu falei, não, vou para outro caminho. E na época, a única coisa que me apareceu, assim, que parecia muito interessante, foi um mestrado, né? Me especializar para aprender mais sobre a área médica e também entrar mais a fundo nessa coisa do desenvolvimento de tecnologia. O mestrado acabou virando doutorado direto, e a minha pós-graduação foi toda feita no Instituto do Coração, então eu estava muito próximo do dia a dia clínico e também da pesquisa, nos laboratórios de pesquisa ali do INCOR. E a minha cabeça foi mudando de tal forma que eu acabei entrando muito na biologia molecular. Comecei a trabalhar com cultura de célula, técnicas de fluorescência, umas coisas bem próximas mesmo da biologia. Afastei um pouco da engenharia e comecei a perceber como seria interessante você trazer uma série de ferramentas que estão estabelecidas na engenharia para dentro da biologia, para incrementar a forma como a gente consegue ter informações desses estudos, principalmente in vitro, dessa pesquisa mais inicial, que eu acho que tem muito a ver com o que a Luana faz, né, para você desenvolver novas terapias, novas drogas, novos medicamentos e por aí vai. E aí, ao longo do doutorado, eu tive muito contato com isso, me apaixonei por essa coisa da pesquisa, mas eu tive uma série de problemas com a forma
como a pesquisa até onde ela vai no Brasil, na verdade, né? Eu ficava muito incomodado da pesquisa ser simplesmente a publicação de artigos, a gente não ter isso sendo incorporado pelas empresas, e aí lá no finalzinho do doutorado estava me incomodando tanto que assim que eu defendi a chance de empreender, se tornou meio que o caminho óbvio para mim. Principalmente com o projeto PIP da FAPESP, que é uma forma muito boa do cientista entrar nessa parte de empreender, né? Que a gente consegue, basicamente, com um desafio técnico, um desafio de pesquisa, montar uma empresa. Então, a FAPESP, ela ajuda a maioria dos cientistas empreendedores, eu acredito, aqui de São Paulo. E foi meio que isso, foi um processo de, basicamente, buscar o que eu queria fazer, que era trabalhar com desenvolvimento, descobrir a área onde o conhecimento que eu tenho seria interessante, que é nessa questão multidisciplinar, né, que envolve a biologia, a medicina e a engenharia. E aí aconteceu que logo depois do doutorado, ali em 2018, eu entrei por esse caminho, conheci o pessoal do Emerge, participei do Emerge Labs e fui evoluindo. Fundei a empresa em novembro de 2018 e a gente está aí já há algum tempo trabalhando com desenvolvimento de tecnologia para a área de diagnóstico, para a área de caracterização de modelos biológicos, olhando muito para a pesquisa e para o desenvolvimento de terapias de diagnóstico. Legal, muito legal aí também, sobre a trajetória. E bom, o Lucas não é cientista, mas viaja o Brasil inteiro conhecendo centenas de cientistas, visitando universidades. É o cientista dos cientistas. Exatamente. É verdade. É uma forma de ver, não deixa de ser ciência, né? Total. Mas nos conta um pouquinho, Lucas. Algumas opiniões até, né? A ciência social é muito importante, né? Fala um pouquinho da Emerge aí. Com certeza. Bom, minha formação é em engenharia de produção, então eu fiz engenharia de produção na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E aí, trazendo um pouquinho até do caminho que leva a Emerge, né? A gente tem uma convergência de trajetórias assim que levam a Emerge ser o que é hoje. Eu e o Daniel, especialmente, fizemos parte da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, como diretor em 2016. Essa organização é a que lidera hoje o maior movimento de empreendedorismo universitário do Brasil e do mundo proporcional. E aí, lá, basicamente, a gente visitou muitas universidades, né? Então, a gente teve a oportunidade de visitar, literalmente, em todos os estados do país, se somarmos nós dois, universidades públicas, privadas, federais e estaduais, e também, ao mesmo tempo, junto com o Guilherme, também russo, a gente, na Rede Ciência Sem Fronteiras, liderou o ranking de universidades empreendedoras, e que justamente olhava para a universidade com um olhar mais empreendedor do que necessariamente de como efervescia aquilo. E aí a conclusão, talvez que assim, a cereja do bolo da universidade empreendedora, como o Daniel gosta muito de dizer, é a spin-off acadêmica, é a startup que ali, especialmente quando se trata nesse modelo, ela pode vir muito da ciência, né? E aí nos doía muito, assim, de ver essa conversão baixa, né? Então, no sentido que a gente tem uma ciência muito relevante no Brasil, em quantidade, em diversos campos de muita qualidade. Somos um país muito empreendedor por si só observar os rankings, então falando isso tudo, criativo, a gente é muito mão na massa, só que quando a gente olha para a inovação e competitividade, nosso país está lá embaixo, né? A gente fica lá embaixo nas posições. Então, na analogia até de um conselheiro nosso, o professor Ari Plonsky, que ele brinca, parece que a gente tem ingredientes muito gostosos e converte pouco num prato muito bom. Então, está faltando ali alguma coisa nessa meiuca, né? Então, é nesse contexto, basicamente, que a Emerge surge, assim, no intuito de contribuir para que tenha mais inovação de base científica no país, porque a gente até trata muito o empreendedor de base científica, né, o cientista empreendedor, como uma pessoa que, mais do que nesse abrigo, mas ela trabalha proativamente para fazer a pesquisa sair da bancada do laboratório e chegar até o mercado. Aqui a gente tem duas figuras fantásticas que abriram empresa, então a startup a partir disso, e a gente tem outros tantos exemplos que são, inclusive, professores, assim, até uma pessoa muito próxima da Luana, inclusive o professor Luiz Carlos, por exemplo, professor da USP, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, professor, mas super empreendedor, né? Isso, assim, bota para frente, coloca os alunos para frente, quer fazer, faz parte, contribui. Então, isso não deixa
deixa de ser a ciência empreendedora, né? Então a gente surge nesse contexto muito voltado para a face para o cientista num primeiro momento, né? Então, porque a gente via que podia contribuir para que o cientista passa anos estudando a ciência, e negócio também é uma ciência, né? Que demanda muita energia. Então a gente vem no aspecto de contribuir para que ele consiga formatar a sua ciência em um modelo de solução para mercado. E a gente viu só que isso não era o suficiente, trabalhar só com o cientista, né? A gente passa a olhar também um pouquinho para o mercado, então, para tentar casar as duas pontas. Então, hoje também a gente posiciona com essa face para o cientista e uma face também para grandes corporações, onde a gente contribui para que elas sejam capazes de acessar essa camada de inovação de base científica, e a gente acerta os processos, prospecta e endereça tecnologias em conjunto para chegar num ponto comum onde essa inovação efervesça, né? Não, demais, demais. Eu vejo que vocês são, assim, realmente precursores, né? Assim, estão começando realmente no mercado, né? A questão de corporate ventures voltado para startups de base científica, né? Que é uma coisa que realmente, assim, a gente no Brasil ainda tem poucos VCs, né? Voltados aí realmente, né? A investimentos em startups né? De ciência, né? De base científica. E quando a gente vê corporações, é a mesma coisa, né? Eu vejo que vocês estão aí organizando, né, alguns programas aí com grandes empresas que têm um resultado muito legal, né, tanto para a empresa quanto para todas as startups que participam desse programa, e que tem essa oportunidade de abrir esse diálogo, né, com a grande corporação, e muitas vezes entender realmente as dores, né, os problemas que a grande corporação precisa resolver, e muitas vezes esse cientista tem ou vai conseguir, né, desenvolver essas soluções. Então, sou fã aí do realmente trabalho de vocês aí, parabéns. Não, obrigado. Assim, não tem até assim, não existe ainda a resposta pronta ou modelo certeiro, né? Mas a gente vem aproximando por meio da sistemática, realização e relacionamento com as duas pontas, né? Então, com os cientistas e com as empresas, a gente tem tentado fazer isso de maneira sistemática e conseguido resultados em alguma medida, mas definitivamente não sozinhos, né? Então a gente vem com uma bateria de gente muito boa que contribui para isso, dos cientistas que aqui vão se provar por si só. Eu nem preciso defender a bandeira do Douglas e da Luana aqui, mas de mentores, conselheiros e parceiros, né? Como você, o State, né? São parceiros fundamentais para a gente hoje, para a gente conseguir começar a trabalhar também, né? Então, contribuir também com essa questão. Legal. E, Douglas, Luana, como vocês veem essas oportunidades de, né, conectar as startups de vocês com grandes empresas, né? Onde como vocês enxergam isso? Para mim, houve uma molécula que é uma proteína recombinante, então usa métodos avançados de biologia molecular, e a gente está vendo hoje a biologia molecular em alta com o coronavírus, então testes lá de PCR e tal. Então, o que a gente vê é que a nossa pesquisa, ela demanda muito investimento. Então, o VC, por exemplo, ele não consegue investir da mesma forma que ele investe numa empresa de TI. Então, o dinheiro que ele tem é quase que, entre aspas, insignificante do resultado que ela pode gerar. Então, para você ter uma ideia, a gente está assim, desenvolvendo uma proteína recombinante embancada. E eu preciso testar a eficácia dela e testar também a toxicidade. Então, se ela causa algum efeito tóxico, primeiro no animal, para depois chegar em pessoas, né? E aí o que a gente faz na universidade é basicamente eficácia. A gente vê em um certo momento você precisa pedir autorização para os órgãos regulatórios, a Anvisa, por exemplo, para fazer um teste clínico, mas ela vai te pedir antes uma série de testes em animais, tanto roedores quanto não. Hoje o coronavírus está saindo totalmente à regra, assim, né? Vários estão tendo atalho, então nem precisam fazer todas as etapas devido à emergência. Mas o protocolo padrão é esse. E aí, para você ter uma ideia, seria o último teste antes de testar em humanos, ele custa R$650 mil. Um deles, um orçamento que eu tenho. Então, é totalmente fora do modelo que a gente tem de investimento. Então, você precisa de um player que tem, primeiro, conhecimento,
mundo e sabe fazer, né? Porque isso também é complexo, não é só pagar o dinheiro e daí o teste. Então, eu acho que a parceria com a indústria farmacêutica ela é muito importante. O nosso modelo de negócio é licenciamento da tecnologia. Então, a gente acha muito difícil ir sozinho virar uma empresa, uma fábrica para produzir um produto. Não faz nem sentido, né? Que nem sei se vai dar certo, né? Se em humanos ele vai ter o efeito que eu espero e ele vai ser aprovado um dia. Então, para a gente é crucial. Ao mesmo tempo, a gente vê um abismo entre esses dois mundos, né? Um abismo que está saindo, que ele está fazendo isso. Primeiro, o Emerge consegue ver os dois lados dessa história, então entender o cientista, o que ele quer, o que ele precisa e o que ele pode dar em troca para a indústria e também entender o que ela quer e o que ela espera daquilo, né? Em geral, né? Nossa comunicação é erro nosso mesmo, a gente não aprende isso também, não tem manual, não tem curso para isso. É você ser didático e você saber falar o que você, mas também sabe o que é, né? Em geral, o pesquisador, o cientista, eles acham que a gente só quer dinheiro, então vai lá para pedir dinheiro, dinheiro pro papai, né? Não é assim, né? E tem gente que não sabe fazer isso mesmo. Eu mesmo venho aprendendo ao longo do tempo, assim. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, essa parceria é importante para tirar a pesquisa da bancada, porque precisa de investimento e know-how para isso. Ao mesmo tempo, é uma dificuldade que eu acho que todo mundo passa, passam, e tem alguém que possa facilitar essa comunicação, né? Legal, legal. E tu, Douglas, como que tu vê essa relação aí com grandes corporações? Bom, eu concordo muito com o que a Luana falou e a nossa empresa ela começou justamente por esse viés da indústria farmacêutica também. Ela está desenvolvendo, né, uma terapia nova e, como ela falou, tem que ser testada em termos de segurança, toxicidade. E a gente veio de cara empreendendo com uma plataforma para fazer esses testes in vitro, para reduzir o uso de animais e agilizar um pouquinho o processo de desenvolvimento, reduzir os custos para que você consiga numa triagem inicial, já entender, por exemplo, se você está indo para o caminho certo ou não, antes de desembolsar 650 mil, 1 milhão, para pagar um teste aí por uma CRO, né, que é uma empresa que normalmente faz isso certificado. E aí, o que acontece é o seguinte, a gente desenvolve tecnologia, tá? E a gente depende, basicamente, que as indústrias demandem essa tecnologia. Então, a gente precisa, ou que a indústria esteja desenvolvendo, né, novas tecnologias, novos medicamentos, ou que ela esteja trabalhando em parceria, por exemplo, com empresas como a Imunotera para fazer uso da nossa plataforma. E aí a gente percebe o seguinte, primeiro que o Brasil, nessa área de deep tech, né, de tecnologias que são normalmente spin-off acadêmicas, que são fortemente baseadas em ciência, não existe um venture capital, não existe uma estrutura de investimentos ainda nessa área no país, e as nossas indústrias, elas não têm uma cultura de inovação muito forte. Esse movimento da inovação, ele chegou recentemente, hoje em dia a inovação tá na missão, tá no site, tá em todo lugar das empresas. Algumas realmente estão buscando isso, outras estão trabalhando ainda na primeira fase, que é se colocar como inovadora, e não necessariamente tem ações muito significativas de inovação. Então, por mais que a gente esteja num cenário em que startup esteja muito na moda, falar em inovação esteja muito na moda, na área que a gente trabalha, que é a ciência, né, empreender com ciência, as oportunidades, na minha opinião, ainda são muito pequenas. A gente ainda não tem um canal bem estabelecido, a gente não tem muitos cases de sucesso. Agora, com essa crise do coronavírus, por exemplo, a gente tem ouvido falar da Magnamed, que produz respiradores, a Timpel, que tem a tomografia por impedância elétrica, que são empresas que surgiram de forma semelhante como as nossas, há muitos anos atrás. Receberam investimento da FAPESP, foram desenvolvendo, fizeram estudos clínicos com o HC, com universidades, porque não tinham dinheiro para bancar esses estudos. Então, eles são os primeiros exemplos de sucesso que a gente tem, e que agora a gente está vendo como é importante você ter uma tecnologia desse porte nacional para responder a uma demanda que, enfim, não dá para a gente depender do mercado externo, né? Então, conectar com as empresas, com as grandes empresas é importantíssimo, até para a gente ter validação da nossa tecnologia, para a gente adaptar ela para a necessidade do mercado, porque a gente não entende muito bem o mercado, a gente é muito bom na parte técnica, e mesmo na parte técnica, dependendo de como a gente estrutura essa solução, na hora que você chega para apresentar isso para uma empresa,
a técnica dela não está alinhada com a técnica do seu método. Então, até na parte técnica, a gente precisa desse feedback para conseguir fazer com que a nossa solução ela se integre no processo da empresa, que ela faça sentido ali dentro do que a empresa precisa. E, enfim, também tem a questão da grande empresa ter a expertise de gestão, a expertise da parte comercial. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver mais essas oportunidades, aumentar elas e fazer a empresa entender que não é digital, não é aplicativo, em que você já tem uma solução muito próxima do que seria a solução final e você já conhece o modelo de negócios e como isso vai escalar, como isso vai faturar. A gente precisa que a grande empresa ofereça para a gente também essa parte smart, né, não só o money, o investidor fala muito dessa questão de smart money, de orientar a gente para o mercado, adaptar a nossa solução, adaptar o processo dela e ajudar a startup de base científica muitas vezes a chegar no mercado e ver as oportunidades que aquela tecnologia pode gerar de negócios, de produtos dentro daquela área que a empresa atua. E eu acho que isso ainda não está muito forte para a maioria das empresas brasileiras, nem para o Venture Capital. Legal, legal. Eu queria complementar as coisas, tá? Pode? Alô? Pode. Oi, pode complementar, claro. Fica à vontade. Duas coisas. Primeiro que a gente teve a oportunidade de fazer também propaganda da FAPESP. Ela realmente é o gatilho para o cientista empreendedor. Esse projeto PIP ele é muito sucesso, assim, porque raramente você vai conseguir um VC que apoie um projeto que ainda nem saiu do papel ou está na bancada em ensaio em célula ainda, em vivo. Então, é sim um gatilho legal. Mas eles também perceberam em um certo momento que, às vezes, justamente essa falha do cientista em sentir, em saber o mercado e conhecer o mercado, ela é crucial. Então, os projetos PIP raramente davam resultados que eles queriam, um case de sucesso, por exemplo. Então, o que eles perceberam é que o cientista tem esse papel, que não é só o papel cientista. Ele tem que conhecer o seu mercado, porque se ele quer levar aquilo para o mercado, ele tem que conhecer quem que vai comprar, como é o cliente, quais são as características dele. E aí foi legal que eu participei de um treinamento do PIP Empreendedor, né, que a gente chama. A gente tem que fazer pelo menos 100 entrevistas em, não lembro agora, 10 semanas. E eu relutei um pouco para fazer, mas acabei fazendo e foi, assim, acho que um marco na minha vida, assim, porque você forma uma rede de contatos. Eu conheci o ator bem assim, o Douglas, assim, por exemplo. E legal. A gente começa a entrevistar e conversar com as pessoas que estão, possíveis, potenciais clientes ou parceiros. Então, no caso, a Tover seria meu parceiro. E a gente começou a descobrir muita coisa, inclusive tive a oportunidade de conversar com indústria farmacêutica, gerente, até presidente. Então, assim, foi bem legal, assim, porque muda muito o conceito nosso, assim, muito mesmo. Abre nossa cabeça. Então, se a gente pensava que a gente ia vender para aquele grupo, para aquela pessoa, talvez não, muito provavelmente não. Tem outras coisas até maiores que você ainda não tinha enxergado e alguém te mostra. Então, eu, por exemplo, conheci a área veterinária, por mais que eu tenha trabalhado na veterinária, não tinha dado clique em mim, né, assim, na nossa equipe, assim. E aí, conversando, eu falou, você não aplica para veterinária, tem a doença tal. Nossa, é isso mesmo. Então, é bem interessante. Acho que também o que ajuda nesse caso, para conversar com a indústria farmacêutica, essa parceria, é também você abrir um pouco a mente. Eles gostam quando a gente não está tão fechadinho na nossa pesquisa, né? E até um ponto bem negativo quando vai conversar com eles assim, você só tem aquela ideia. E eu acho que outra coisa que falta, agora falando mais para o Brasil, assim, é questão de facility, de estrutura mesmo, para a área de hard science. A gente está assistindo na pele, o State sabe disso também, você podia até falar depois alguma coisa, mas porque nossa cadeia de processo de desenvolvimento, ela demanda muitos equipamentos grandes, caros, complexos e reagentes, a maioria importados, por exemplo. Então, eu hoje, por exemplo, a situação que a gente está hoje, a gente tem uma proteína recombinante, a gente vai fazer um lote piloto totalmente credenciado ali pelos órgãos, em método e tudo mais, numa estrutura totalmente regulada para você conseguir testar isso em humanos. Então, eu tenho um hospital já que quer fazer, tenho pacientes que precisam, tenho meu produto, mas eu não posso simplesmente pegar meu produto que sai da bancada e aplicar no paciente. Eu preciso fazer um lote piloto, que a gente fala, né? Um lote já com escala maior e seguro para aplicar em alguém, mesmo que seja a nível de teste.
E esse aqui no Brasil, a estrutura não existe, por exemplo. Então, eu tive que recorrer fora. Eu tenho um orçamento, para você ter uma ideia, de uma facility, que é uma universidade americana, que ela poderia fazer para mim, usar o meu protocolo de produção de hoje, mas aplicado em larga escala e em regular, e o orçamento que eu tenho de $2 milhões. Uau! Então, assim, Uau! Isso, se a gente tivesse uma estrutura aqui no Brasil, eu com certeza, eu até acho, e sei, já teve uma estrutura dessa no passado, mas ela não foi para frente. Porque, primeiro, tudo importado em reagentes e equipamentos, e a importação sem FAPESP, a gente sabe que é complicada. Altas taxas em cima dos produtos e dos serviços e tudo mais, ela não sobreviveu. E baixa demanda também no fim, né? Porque acho que quando ela existia, ainda a inovação não estava no seu pico como está hoje. Mas eu não sei se hoje mudaria o cenário, mas pelo que eu tenho contato com os nossos colegas aí, como a Toven e a Biolinker e Medical Peptide, todo mundo adoraria ter uma facility dessa hoje no Brasil, por exemplo, para acelerar nossas pesquisas. Sem dúvida. Isso é uma das coisas aí que a gente vai conversar hoje na live, né? O que a gente realmente, o que falta. E até pegando esse gancho, né? O que aí ao longo da trajetória de vocês, né? Como se diz empreendedores, vocês mais sentiram falta? E o que vocês acham que teria feito a diferença? Teria acelerado, de repente, alguns processos? É o acesso a capital, é falta de infraestrutura, é dificuldade de contratos que exigem, digamos, ficar com um pedaço muito grande, por exemplo, de uma patente, enfim. Quais são essas dificuldades aí que vocês viram aí ao longo da trajetória de vocês? Quer falar, Douglas, né? Porque eu já falei Pode começar, Luana. Eu já que eu vou. Bom, o primeiro ponto é a estrutura, então já ficou claro. Como empresa, né? Não como pesquisa. Porque é assim, tá bom, criar imunotera. O quê? Acesso a capital, eu acho que não posso reclamar. Acho que não posso reclamar. A gente viu nessa pandemia que eu até achei que começava a ter, eu até achei que o Brasil não fosse ter dinheiro, recurso para isso, mas meus colegas podem afirmar que choveu de edital de fomento à pesquisa para coronavírus voltado para startup. Assim, eu nunca vi isso. Assim, realmente, todas as agências de fomento lançaram, abriram algum edital para isso. Então, dinheiro tem, acesso a gente conhece. Pelo menos para começar. Não é todo, claro que o recurso que garante até o final da linha do desenvolvimento, mas é um para começar. Então, no meu ponto de vista, não sei se o Douglas vai discordar, mas acho que o principal é a estrutura na nossa área de hard science, tá? Na nossa área de hard science. E, em segundo, eu acho que é a educação nossa. Assim, vejo para meus colegas, todas as matérias, disciplinas do mestrado e doutorado, eu fui atrás de matérias, você ia ver na sala, tinha uns 6 pessoas, sabe? Nem todos gostam, nem todos estão preparados para isso, porque é um novo mundo mesmo. Então, agora eu acho que está tendo um movimento bem legal de educação para o cientista que quer empreender, mas ainda falta, porque no começo, ou você consegue sócios de outra área ideal, então eu acho que também falta isso, conversar o estudante de doutorado em administração, que também pensa em empreender, porque aí complementam os skills das pessoas e aquilo acelera mais. No nosso caso, como é uma empresa só de pesquisador, basicamente, tem um cara da área financeira, ele muito, por exemplo, fazer um valuation. Oi? O quê? Né? E aí ele já sabia, então já conseguiu aplicar. Mas a maioria das vezes as empresas são formadas só para os cientistas, e aí o cientista tem que aprender tudo. Desde fazer a técnica, a sua pesquisa, obviamente, saber toda a parte regulatória, saber manual e contabilidade e gestão de pessoas. Então, eu acho que fica um caminho mais difícil. É viável, mas é mais difícil. Mesmo assim, né, empreendedores, né, olhando muito os empreendedores, digamos, de digitais e serviços, né, que também, né, a pessoa vai empreender também, olha, qualquer área que for empreender, vai ter realmente um desafio grande, uma curva de aprendizado grande.
né? E muito se aprende com a comunidade, né? Quando se tem uma comunidade desenvolvida, né? Se poder trocar com outros empreendedores que já passaram por aquilo ali, poder ter acesso a fundos e conversar e receber feedback dos fundos, empresas, tudo nisso que a gente chama, né, desse ecossistema. E na minha visão, esse ecossistema, né, digamos, de ciência, ainda me parece muito fechado, né? O cientista e a universidade, né? Tem universidades, inclusive, que têm dificuldade de dialogar, inclusive, com grandes empresas, com fundos, né? Que parece que muitas voltadas do dia, não, vamos produzir a patente, mas publica, mas fica naquilo ali. Então, me parece assim que o ecossistema ainda não está recém-engatinhando, né? Esse ecossistema aí, digamos, de empreendedorismo, né, científico. E queria também que vocês comentassem um pouquinho como está sendo a organização entre os cientistas e empreendedores, né? Por mais que a gente ainda não tenha ali, né, um ecossistema desenvolvido, os empreendedores já estão, né, os cientistas já estão se organizando para formando comunidades, trocando experiências, enfim, como que vocês veem isso? Bom, só concordando com o que a Luana colocou anteriormente, né, das dificuldades, acho que a estrutura é muito difícil da gente resolver e a grande parte da estrutura está na universidade, só que usar a infraestrutura da universidade tem uma série de burocracias, então às vezes tem que esperar 6 meses para ter um termo de propriedade intelectual com a universidade, no caso da Luana, 9 meses ali, então é muito demorado, enquanto isso você fica ali esperando, o projeto não sai, você perde o timing, então às vezes a sua solução tem outras pessoas fora do país, ou mesmo dentro do Brasil, trabalhando em algo semelhante, e você vai ficando para trás. Isso é muito complicado. Além disso, importação, tudo que a gente vai comprar aqui demora de 3 a 6 meses para chegar. A gente também perde muito em relação a timing. Eu concordo com a Luana na parte do dinheiro. Para o estágio que a gente está, que é desenvolvimento, a gente tem o CID da FAPESP. A gente está em São Paulo, porque o pessoal que está no restante do país não tem a FAPESP. Eu acho que eles sofrem muito mais que a gente. Tem um contato com o pessoal de outros estados. Também, né? Desculpa tem interromper, mas só FINEP. para... Isso. Claro. Então, é mais ou menos nessa linha. Agora, essa questão do ecossistema, eu acho essencial. Por exemplo, a gente, Toven, resolveu esse problema da infraestrutura de trabalho com parcerias com outras startups. Então, a gente buscou dentro do ecossistema startups que estavam mais avançadas no processo, também de forte base científica, mantidas pela FAPESP, mas que já estavam ali com um laboratório um pouco mais estruturado, já estavam num PIP fase 2, que já tem dinheiro para montar laboratório, comprar equipamento. E aí a gente conseguiu resolver isso. Laboratório multiusuário da universidade, a gente também conseguiu resolver uma parte das coisas utilizando esses laboratórios. Porém, assim, não é o melhor dos mundos, tá? Porque não é um laboratório orientado às demandas de uma empresa, mas sem dúvida o ecossistema é essencial. Hoje, eu estou vendo um movimento muito legal das startups, que o ecossistema que eu convivo é muito o ecossistema do Emerge junto com o State hoje, né, que a gente tem várias startups na rede, e a gente está vendo formando-se pequenos clusters. Por exemplo, hoje a gente está trabalhando a Toven, Biolinker e Gaudit, com um projeto ali orientado para a Covid. A Luana, ela tem interação com outras startups, né? A gente tem algumas startups na parte mais de instrumentação que estão se organizando para produzir equipamentos para uma série de soluções. Então a gente está vendo o pessoal formando realmente grupos de trabalho, cada um complementa o outro com a expertise técnica e também com a instrumentação de laboratório que conseguiu montar. Então, o ecossistema é essencial. Um ecossistema privado, não dependente da burocracia com a universidade, eu acho que seria muito interessante. Eu sei que grandes empresas aqui têm estrutura de laboratório, farmacêuticas principalmente, e seria muito, muito legal se em algum momento o ecossistema evoluísse para uma situação em que a gente pudesse compartilhar isso e até mesmo houvesse uma flexibilização do uso da infraestrutura da universidade via essas agências de fomento, via FINEP, CNPq, tem o CEPIDES, tem LNBio, Synchrotron, a gente tem muita estrutura. Porém, eu acho que falta criar algumas políticas e algumas alternativas para a gente fazer o uso mais eficiente e ficar mais fácil da gente desenvolver nossas soluções com a estrutura implantada. Eu queria só trazer, eu acho que alguns pontos
de uma visão talvez um pouco externa também, assim que eu digo, não empreendendo na ciência, né, especificamente, mas talvez vendo um contexto de tudo isso que a gente está discutindo. Uma é que uma dor que a gente observou muito grande desde que a gente começou é de fato a inexistência de uma rede para troca de dores, troca de favores, troca de experiências aí, troca de às vezes o ombro, né, assim, puxa, é verdade, eu também passo isso daí, você cria um grupo comum e uma empatia, e isso foi uma das vertentes muito fortes que a gente trabalhou e trabalha até hoje, que é de fomentar essa rede de cientistas e cientistas empreendedores e empreendedoras, né? Então, a gente fica, por exemplo, muito contente de ouvir, igual o Douglas comentou, né? Assim, nós, a BioLinker e a Gaudi, todos os três passaram por programas nossos. E a gente vê outras diversas iniciativas acontecendo, assim, a Luana também, lá junto com um projeto que a gente fez, assim, a gente fica muito contente de ver que isso começa a acontecer e essas trocas. E não só, às vezes, de São Paulo, mas a gente tem startups e cientistas de outras regiões do país colaborando com outras regiões, Nordeste, Sul. Então, isso é muito interessante. Eu acho que isso, de fato, falta. E trazer só alguns pontos em relação até o debate anterior, assim, porque sem dúvida nenhuma, igual você comentou, Jorge, assim, a gente tem muito problema vindo do lado até da universidade da ciência, né, no sentido de uma coisa que o Douglas comentou, né, que vai nisso, assim, às vezes technology push, né, então, puxa, eu desenvolvi isso aqui, deixa eu ver quem quer, né, e aí só que você pergunta, na hora de desenvolver, você perguntou assim, alguém vai querer, sabe? Então, nem essa pergunta, na nossa experiência, é raramente feita, raramente. São poucos os cientistas que querem se tornar empreendedores que lá no princípio fizeram essa pergunta. E aí aprendem no caminho, pivotam e não tem problema nenhum. Mas essa pergunta lá no princípio é muito raramente feita. E seria uma coisa interessante, né? E aí a Luana comentou assim, a indústria farmacêutica gosta da cabeça um pouco aberta, acho que assim, o mercado gosta disso, porque essa é uma crítica muito grande do mercado ao cientista, que ele é muito apegado à tecnologia que desenvolveu no princípio e não ao problema que ele quer resolver. Isso aí é uma fala clássica de qualquer discussão empreendedora, né? Independente do meio, do caminho, né? E isso tem sido muito positivo, essa mudança, porque assim como talvez um programador tenha a capacidade de programar qualquer coisa, não precisa ser necessariamente aquela solução, o cientista ele tem uma infinidade de conhecimentos dentro de um campo que pode levar a pivotar a sua própria solução. Então, o reconhecimento disso é uma coisa muito importante. E aí eu só queria abrir também que, assim, esse problema, necessariamente, da inovação de base científica acontecer, ela tem muitos problemas também do lado da indústria, do lado do capital, seja venture capital, qualquer coisa do tipo. Porque há também, como é um problema no relacionamento ciência-indústria, né, o problema vem dos dois lados, de cultura. Então, há a cultura também de que não, a universidade é muito não vai produzir nada, vai ficar só querendo fazer. Não é bem assim também. A gente tem diversos exemplos disso acontecendo numa efervescência muito grande, de resultados muito incríveis a partir disso, né? Então, existe também o lado de lá, assim, e aí nesse contexto eu estava exatamente hoje, assim, participando da defesa de doutorado de uma grande amiga e companheira de Emerge, a Luísa, e ela estudou especificamente para políticas públicas, assim, a relação entre a pesquisa multidisciplinar aplicadas a políticas públicas. E aí me veio só a atenção a isso, porque uma das conclusões que ela tem é exatamente essa, que às vezes, assim, o cientista fala que, puxa, as políticas públicas não querem se basear na nossa ciência, então é isso, e a parte da política, no desenvolvimento de política pública, fala assim, não, eu já leio aqui, não vou lá demandar porque eles não querem olhar nada do que eu quero, e aí, assim, vai criando um contexto, um mito, né, aí no meio disso tudo, que é só um mito, assim, então é fácil de se desfazer se a gente rompesse um pouco dessa barreira. Claro que se fosse fácil, faria-se a qualquer hora, não é fácil, mas é possível de ser feito. E um último ponto,
que ambos comentaram, você também trouxe, dessa questão especialmente de como o investimento é feito, né? Eu não posso deixar de enaltecer a FAPESP também nesse sentido, sou mineiro, né? Mas preciso enaltecer a FAPESP nessa questão, porque o PIP é realmente um programa modelo, assim, vem de um case de sucesso nos Estados Unidos, que é um programa parecido também, só que nacional. O PIP funciona muito bem para o seu estímulo, especialmente para incentivar o cientista que pensa em ser empreendedor, né? Então, acho que assim, ele consegue dar esse incentivo, especialmente por meio do PIP1. O PIP2 e o PIP3 têm outras perspectivas, outros objetivos, mas o PIP1 acho que cumpre um papel inexistente, assim. Aí só precisa ter um cuidado, por exemplo, em casos como esse, de fomento, de não acomodar nisso. Porque então, tudo bem, eu estou aqui com meu dinheiro, peço outro PIP, e aquilo nunca vira um negócio, sabe? É sempre uma promessa de negócio. Então, isso é um cuidado muito importante de se ter. E do lado do capital privado, né, um venture capital e tal, até um conselheiro nosso fantástico, estava aí quando eu vi no início o Gui também, né, da Grids Capital, traz muito essa perspectiva, né, de que investe só em base científica, mas tem algumas questões e algumas perguntas até de risco, igual a Luana comentou, puxa, eu vou precisar de 600 mil reais para fazer um teste antes de sequer testar em humano, que ainda tem taxas altíssimas de recusa de um medicamento, por exemplo, mas a gente pode ir para a indústria de alimentos, que a gente também tem bastante experiência, ou indústrias até de outros modelos, você vai ter custos mais caros em relação a isso. E quando que é o momento de investir? Então, a régua entre o que se criou de negócios digitais, de forma geral, ela é muito bem estabelecida, né? Então, tá bom, na hora de receber um seed, você tem que ter isso. Na hora de receber um Series A, você tem que estar escalando venda. Series B, é muito claro qual é o marco que a empresa tem que estar. E aquilo, por que aquele marco? Porque, dado uma quantidade de dinheiro, sabe-se mais ou menos o sucesso que ela tem que chegar, e se ela não chegar, na verdade, ela está falhando. Ainda não se tem essa régua para negócios de base científica. E quando fala de negócio de base científica, você não dá nem para generalizar, porque quando a gente fala de digital, beleza, ainda assim você tem segmentações, né? O SaaS, você vai ter marketplace, você vai ter. Quando você fala negócio de base científica, você vai ter um primeiro nicho que seria tipo saúde, alimentos, novos materiais. Dentro disso, de saúde aqui no caso, você vai ter bioengenharia, você vai ter técnicas terapêuticas, você vai ter novas moléculas. Então, assim, é quase que necessário criar uma régua de identificação de risco para cada um desses modelos para atrair. E hoje, uma coisa que pode ser que nesse momento ainda não de venda, por exemplo, o Douglas e o Luana citaram, que entra muito forte nessa perspectiva, é a própria indústria, porque ela tem um capital mais paciente. E no sentido, tem outros capitais até mais pacientes, mas comparando indústria, venture capital, por exemplo, é um capital mais paciente e ele tem uma estrutura a oferecer muito poderosa, né? Não só a estrutura laboratorial, mas de conhecimento de mercado, estrutura de compra, estrutura de capilaridade, né? Então, daí uma importância muito grande, não necessariamente para licenciamento, mas também de uma parceria em alguma perspectiva financeira, estrutural e de mentorias, coisas do tipo, com a indústria hoje, né? Independente do setor. Não, legal, nossa, excelentes pontos aí trouxe. Pegando esse gancho, né, falando desse link, né, aí com enfim, das empresas, das startups, tu faz muito exatamente essa ponte, né, de entender realmente o que a grande corporação ela tá buscando, né, que problema que ela quer resolver, como que ela quer melhorar a eficiência de um processo, uma nova tecnologia, enfim. E tu também está olhando as startups, quais startups, né, que não só que podem atender, mas que tem coisas diferentes que tu possa também, inclusive, trazer elas, levar ao mercado e apresentar e mostrar, né. Falando, assim, das startups, dos empreendedores, quais são as suas características, Lucas, que tu acha que mais, assim, favorecem para que uma startup de base científica, assim, realmente tenha sucesso? Tu acha que a capacidade é essa pergunta inicial, né? Como tu falou ali agora há pouco, né, essa pergunta inicial, vão querer comprar, vou conseguir aplicar? É isso? É a capacidade do empreendedor da startup de pivotar e mudar e às vezes ir numa direção e ter a capacidade de reconhecer do tipo, cara, não é por aqui, ninguém vai querer nesse sentido, deixa eu mudar. Então essa capacidade de mudar
é uma coisa do empreendedor? Qual que, assim, na tua visão, são as principais características aí que moldam, digamos, aí, startups e empreendedores? Não digo de sucesso, mas de empreendedores que estão realmente que estão caminhando, exatamente. Perfeito. Essa pergunta, inclusive, tem uma pessoa próxima da gente também, por causa da nossa até parceria com o núcleo de pesquisa da USP, o PGT, né? Que é a Cláudia Pavani. Ela, inclusive, foi uma das primeiras a estudar e tentar encontrar quais são características de sucesso comum em spin-offs acadêmicas. E aí transcendeu até de base científica. E a conclusão do doutorado dela, assim, de 200 e lá vai páginas, é que não encontrou-se padrão. Então, é difícil, lógico, categorizar, né? O que é sucesso, até porque sucesso precisa até ser definido para você conseguir mensurar o resto, né? Mas acho que assim, na nossa experiência, a gente começa a ver algumas características comuns que contribuem para que a caminhada seja realizada. Não necessariamente são fatores de sucesso imprescindíveis, né? Os 5 passos para o sucesso da sua startup de base científica, né? Eu acho que não é isso é um pouco até palastrão, mas uma coisa que talvez seja muito importante é o cientista, de forma geral, entender, até para próprio acalento, que existe um processo de aprendizado. Então, a Luana bem comentou ali que, ela, até o doutorado, né, da graduação ao doutorado, dentro da área que ela fez, o que ela aprendeu sobre empreender? Aonde ela teve onde alguém falou alguma vez para o Douglas, pode perguntar isso para todos. Assim, deixa eu te falar uma coisa, vem cá, que não precisa nem ter o curso, entre aspas, básico de empreender. Pode só chegar e falar assim, sabia que empreender é um caminho? Deixa eu te falar, procura X, sabe? E aí, quando alguém fala isso, às vezes vai numa plataforma para aprender algo e aí fala assim, a sua máquina de vendas, cria o seu MVP. Aí você pensa, como é que eu vou criar um MVP com uma molécula que eu tô sabe, as coisas não encaixam. Talvez aí a gente tenha ganhado um pouco de espaço com o cientista, né? Porque a gente acabou tratando essa questão de uma forma um pouquinho diferente. Mas então, acho que é isso, assim, o cientista precisa compreender que há um processo de aprendizado até para você saber o que você não sabe, né? Usando a teoria lá da ilha do conhecimento, né? A ilha é o que você sabe, as bordas é o que você sabe que não sabe e o resto do oceano inteiro é tudo aquilo que você nem sabe que não sabe. Então, tem um processo também de aprendizado, de expansão dessa ilha no sentido de você expandir as bordas, né? Para poder explorar. E aí, 2 pontos que eu acho que são bem importantes que contenho lá na bacia de coisas importantes, né, que a gente tem visto comum, independente do setor. É que o cientista esteja muito disposto a encontrar o seu negócio de base científica, tá? A sua solução de base científica, independente de ser um negócio. Então, eu acho que isso por que eu digo isso? Porque não, assim, a gente começa a falar muito disso, assim, inovar na ciência, empreender na ciência é tão difícil quanto produzir a ciência. Então, não adianta você ficar part-time, né? Não, eu dedico 1 hora. Assim, é um processo duríssimo, assim. Tem que se ter a ciência atrelada que a gente estava comentando, né? Não poder ser apaixonado pelo projeto de pesquisa que vem há 30 anos e por isso que ele vai dar certo, porque tem 30 anos. Não necessariamente. Então, assim, a capacidade de pivotar o próprio raciocínio, utilizando ainda assim toda a base científica que essa cientista tem, é algo muito importante que a gente tem visto. Um caso que me vem rápido à cabeça, colega do Douglas e da Luana, também é mentor de projetos da Pluricel, com o Marcos Valadares, por exemplo, o Diogo, eles botaram a startup de cabeça para baixo, assim, onde eles estavam começando a ganhar um espaço, botaram de cabeça, cancelaram tudo, porque viram que aquilo não tinha futuro, receberam um investimento por um processo que aconteceu de uma farmacêutica para poder pivotar a solução. Então, isso é um processo, assim, necessário. E um terceiro ponto, que acontece muito na maioria dos casos, não é uma regra, mas a gente tem visto isso muito comum, como eu comentei que negócio, empreender ou inovar ou fazer essa relação com o mercado é uma ciência tão difícil quanto extrair um RNA de uma célula ou descobrir uma nova molécula. O cientista o Douglas, a Luana aqui, passam muito tempo para se especializar em uma coisa muito complicada. Eu acho que é muito injusto exigir deles que eles sejam expert em comercial, em empreender, em finanças, sabe? Então, o que a gente tem visto de muitos é quando casa-se essas expertises. Então, encontra-se o casamento de um time onde você tem
por ser de base científica, a ciência muito poderosa, mas também alguém muito, com uma expertise grande nessa parte de estratégia, de definições, de comercial, para auxiliar nesse processo. E aí não pode ter ego de nenhum dos dois lados, porque vai tender a ter, isso o próprio Chesbrough traz quando ele fala de inovação aberta, né? É o núcleo de negócios conflitando o núcleo de P&D. E vai acontecer numa startup também. Então, assim, é necessário ter um equilíbrio nisso, mas eu acho que esses 3 pontos, em suma, não são os fatores de sucesso, mas são 3 coisas, eu acho que importantes na nossa visão. Não, perfeito. Pegando muito esse ponto, o terceiro ponto, né? Eu queria perguntar para a Luana, para o Douglas, pedir para contarem um pouquinho realmente como é a estrutura, né, das suas startups aí, com os colaboradores, quem são, porque eu concordo muito com o que o Lucas falou, né? Assim, não faz sentido exigir que, né, além do cientista que está desenvolvendo, está pesquisando, também fosse, nossa, super bom comercial e tudo mais. Realmente não dá, tem que ter. Aquilo, tem que ter equipe, né? A equipe é fundamental, qualquer startup, qualquer negócio, para ir para frente, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então, o quanto é importante uma equipe. Eu queria que vocês falassem, contassem um pouquinho como é a estrutura aí das startups de vocês. Bom, quer começar? Eu falho nesse aspecto. Opa, desculpa. Deu um delay aí. Posso... Não. É falho assim. Eu sei que a gente deveria ter alguém de outra área, não ser só pesquisador, mas foi o jeito que a gente encontrou de começar. Tá me ouvindo bem? Eu senti que cortou, né? Tô ouvindo bem. E aí foi um sentido de tinha que começar, ainda falta alguém da área de negócios, e a gente está buscando desde que a gente abriu, que a gente fundou a empresa, que foi em 2016. A gente falou assim, vamos fazendo a pesquisa, vamos indo, a gente vai encontrar algum parceiro. Foi basicamente isso, a gente não entende o que acontece, que a gente vai indo, né? A gente dá o primeiro passo para ver depois se a gente encontra alguma coisa no caminho. Mas até esse reconhecimento demorou um mês, a gente achava que isso. E aí, ao longo do caminho do aprendizado, aí chegando que não é bem assim, a gente precisa ter vários skills, várias habilidades diferentes, que a gente foi sentindo na pele as dificuldades, né? Então, a gente participou de alguns programas de aceleração, por exemplo, do Startup Lab, lá da Biominas, que é ótimo. Então, não parece óbvio, você falando assim, é bem óbvio, mas na nossa cabeça não era óbvio. Então, a gente vai aprendendo isso ao longo da trajetória, assim. Então, hoje o que a gente já estava conversando até hoje de manhã com uma pessoa da Poli, da USP, que é justamente isso, a tese de doutorado dele está nisso, e ele me entrevistou hoje, talvez esteja assistindo, e é muito importante mesmo essa comunicação, essa interação, não é nem comunicação, interação mesmo entre os profissionais de diferentes áreas. Acho que quanto mais multiprofissional é a empresa, melhor. A gente ainda vai chegar lá. Então, a minha estrutura não é das melhores. A gente tem 3 pesquisadoras e de um mesmo laboratório, de um mesmo braço de pesquisa, e uma pessoa da área financeira, que, por sinal, fez muita diferença no começo. Então, a dificuldade principal é assim, não quero chorar as pitangas não, mas é que o nosso modelo de negócio é desenvolvimento. Então, a gente não tem um faturamento fixo e previsível, né, ao longo do ano, por exemplo. Então, a gente não consegue alocar hoje um recurso para pagar pessoal. Então, a gente tem que se virar ali, tem projetos paralelos de cada um, e eu acho que nem sou eu a única, acho que a maioria das startups, posso falar besteira, mas pelo que eu conheço, a maioria delas funciona assim. Então, cada um faz algo paralelo para conseguir recurso para poder investir na empresa. Então, no caso do desenvolvimento, infelizmente, essa é a realidade. Quem vende serviço já são outra coisa. Então, o que a gente espera que no futuro é isso, a gente consiga chegar num ponto de montar uma equipe multiprofissional mesmo, e aí eu acho que daí vai bem, acho que vai ser o crescimento vai ser mais rápido. A gente tentou um investimento de investidor anjo no passado, assim, que era justamente isso, algum smart money e tal. O problema é aquilo, o valor do investimento e a porcentagem do que se pode compartilhar não é condizente com uma empresa que vai licenciar a tecnologia ainda, que tem diversos passos a serem
ultrapassados, né? Então, assim, a gente ainda vai ser o processo vai ser comprado por muita gente ainda. Então, não dá para você negociar tão no começo, esse tipo de coisa. Acho que é isso. Agora, A gente não tem uma história muito diferente da Luana. São 3 engenheiros biomédicos com doutorado, então são 3 cientistas que fundaram a empresa. E a gente sente falta, né? A gente tenta cada um se especializar numa área, já tem 3 pessoas, mas é muito difícil pra gente. Então tem que sentar, tem que estudar. E muito dessa parte de negócios não é ler, é ir para o mercado. Você quer aprender a vender, você sai para vender. Você quer aprender gestão, você tem que pegar as ferramentas de gestão e colocá-las em prática no seu dia a dia. E então é muito difícil pelo porte da empresa e pela quantidade de esforço que a gente tem que demandar aliado ao desenvolvimento. E o que a gente faz hoje, sendo 3 sócios cientistas, é buscar essas expertises complementares dentro do ecossistema. Então, eu, por exemplo, parte jurídica, toda hora eu falo com o Daniel Pimentel do Emerge. Alguma coisa também de planejamento estratégico, eu falo com o Lucas. Precisou de alguma coisa, tem mentores, né? Eu conheci o pessoal da Poly Angels, por exemplo, via o pessoal do Emerge, eles vira e mexe, a gente tira alguma dúvida com eles que são investidores, fala com professores, procura outras startups que estão num outro momento, que já passaram pelas dificuldades que a gente passou, para dar uma ajuda, passar uma planilha, por exemplo, de precificação. Então a gente vai se virando basicamente com essas parcerias, com esses colegas dentro do ecossistema, porque a gente não tem condições hoje, por ser empresa de P&D, a gente não tem recorrência, a gente não tem como contratar ninguém. É bem na linha do que a Luana falou mesmo. Isso mesmo, Douglas, até complementar. É isso mesmo. Acho que o que mais a gente faz é isso. Cada uma das sócias, por exemplo, nossa, eu tenho que ser mais, sair um pouco da área acadêmica, eu estou menos para bancada, mais para fora. Tem a outra sócia nossa se especializou em pesquisa clínica, e a outra então acho que a gente consegue diversificar, mas dentro do nosso mundo ainda, né? E é isso. O resto a gente está incubado no CETEC. O CETEC oferece cursos desde assim, não cursos, mentorias, né? Consultorias. Workshop, né? Propriedade intelectual, consultoria de propriedade intelectual, de registro de marca, de marketing, de identidade visual. Então, dentro do nosso, também a solução não é colocar todo mundo de sócio, né? Então, senão também falha 100% de chance de fracassar se você coloca sócio que você não conhece e de áreas diferentes. Acho que no começo não vou colocar ninguém desconhecido por enquanto, vamos ficar gente que a gente se alinha nas decisões, consegue. Mas é isso, é mais a rede de contatos mesmo. Então, a gente conversa, qualquer dúvida, eu chego lá na torre, bato na porta da Pluricel, me ajuda aqui, o que eu faço com isso. Um parênteses de 1 minuto, Jorge, só assim, porque, obviamente, até o que eu falei, assim, não é que, até se você quiser começar com perfeito, você não sai nem do lugar, né? Você nunca vai chegar nisso. Então, por isso que eu acho que o processo de aprendizado, igual o Luana e o Douglas estão comentando, né? Tem que começar. O importante é ter a ciência do que você vai precisar para chegar lá. E aí, você tendo ciência, você define os momentos, o como, se vai ser de um jeito ou de outro, né? Eu acho que isso que é o muito importante, né? Como eu comentei, isso não é uma regra. Há exceções muito bem sucedidas, assim. Então, às vezes o cientista, ele se torna a pessoa de negócios, mas em algum momento ele tem que se tornar. Se ele ficar ainda se dividindo, pode ser que venha a ter dificuldades, assim. Então, enfim, mas é isso, né? Acho que é trocar o pneu com o carro andando, né? É o ditado mais velho da área de empreendedorismo e inovação, né? Sem dúvida. Mas legal que é aquilo, né? Não, mas desculpa, era só uma piada. Eu trocar a roda do caminhão andando agora a nossa pandemia, né? É a realidade hoje. Mas legal, né? Saber que, enfim, que vocês, né, que tem essa rede, né? Que vocês com uma estrutura super enxuta, né? Tem os parceiros que vocês contam, que vocês trocam, aprendem, isso aí realmente é fundamental. E o que eu vejo muito, né, por exemplo, no mercado de vocês, startups de base científica, existe, ainda bem, né, que existe IPA, FAPESP e tudo mais, entre outras linhas, mas são muitas linhas voltadas para
para pesquisa propriamente, para compra de equipamento, para pesquisa, né? Não tem aquela linha do tipo, não, linha para o crescimento, né? Digamos, para expansão comercial, para, enfim, fazer, por exemplo, uma publicidade, contratar um time, né, de executivo comercial, enfim. Esse dinheiro, eu acho que não tem, né, no edital, não é para isso. Então, realmente, fica difícil, né? Como ter esse recurso também no negócio que vocês estão desenvolvendo e que não é uma coisa que vocês começaram a pesquisar hoje, vocês já estão emitindo nota fiscal aí, vendendo. Não, ficam meses, né, de desenvolvimento, você vender, então realmente não tem caixa. Se a linha que vocês acessam já não tem, por exemplo, uma verba que possa ser destinada para uma estação comercial, e vocês não têm uma geração de receita nesse curto prazo, realmente, assim, é a rede, né? Tem que contar cada vez mais com a rede. E aí também eu vejo, assim, olhando o lado positivo, se cria a oportunidade realmente de unir, né, mais os empreendedores, as empresas, e a partir disso começam a surgir também as soluções para atender também essas dificuldades dos empreendedores, né? Eu acho que muita coisa pode surgir a partir disso. Eu posso complementar. Essa é uma coisa que incomoda a gente também. A Imunotera nasceu para, primeiro, ser um case de sucesso, tentar ser um case de sucesso de transformação clínica de produto. Então, a gente está colocando todos os nossos esforços para isso. E case de sucesso é só licenciar ou é conseguir uma parceria que aquilo dê fruto e que a molécula vá mais longe. Em segundo lugar, é absorver a mão de obra especializada e muito rara, que são os cientistas. Então, no Brasil, tem cada vez mais, eu não sei o número, talvez o Lucas saiba, mas não sei quantos milhares de doutorados eles se formando por ano. E para onde eles vão? X, né? Então, assim, às vezes eles viram vendedores de empresas de equipamentos, de reagentes, eles podem trabalhar no hospital e tudo mais, mas aquele conhecimento que ele adquiriu naqueles dois anos de mestrado ou 4 anos de doutorado não serve para nada no final das contas, assim, sendo bem cruel, mas não serve, porque não vai aplicar aquilo na vida, na carreira, assim, que é muito específico. Então, uma coisa que a Imunotera sonha um dia é poder contratar essas pessoas. Eu já vi muita gente indo embora do laboratório onde eu fiz doutorado, fazendo outra coisa, em trabalhar no shopping. Não desmerecendo de forma alguma nenhuma profissão. Eu só estou dizendo que o conhecimento que ela adquiriu, que ela desenvolveu, ela não consegue aplicar, e ela gosta. Então, assim, as pessoas gostam da pesquisa, gostam de estudar aquilo e não conseguem estudar depois, porque tem que se manter. Então, a gente sonha um dia de conseguir, e realmente essa é uma linha de fomento que não existe. A FAPESP, ela até paga bolsas para os pesquisadores que têm PIP, mas ela não gosta, ela não gosta mesmo. Então, ela é bem... Você tem que justificar muito bem, você tem que ter um currículo bom e tem que... Então, assim, eu acho que uma das nossas reclamações da FAPESP é essa, mas não é reclamar, né? Porque ela já faz muito. Então, eu acho que também não seria uma solução para ela ter. Poderia existir, eu também não tenho na cabeça, o Douglas é bom de ideias e soluções, se tem alguma coisa de idealizada aí para o Brasil, sei lá se isso também é um problema só no Brasil, mas de pagamento de pessoal. A Imunotera seria uma outra empresa hoje se tivesse uma equipe firme e dedicada integralmente para aquilo, assim. Nosso pipeline ia ser muito maior. A ideia tem bastante. Ideias não faltam. Complementando um pouquinho o que a Luana falou, a gente tem contato bastante com o pessoal do Sebrae ali, através do CIETEC, né? E tanto o Sebrae quanto a Fiesp e agora algumas universidades federais têm os programas de mestrado e doutorado industrial, né? E tem um programa da Fiesp também que você pode mandar um projeto e a Fiesp paga o salário de um profissional qualificado para atuar na sua empresa. Mas assim, você claramente vê que são iniciativas pontuais, elas existem e são justamente para trazer esse pessoal com uma qualificação muito específica para dentro de empresas que também são bastante específicas para conseguir tirar proveito dessa formação. Porque no Brasil, eu acho que o Lucas tem esses números, como a Luana falou, o pesquisador, né? O pesquisador não, mas a pessoa que tem mestrado e doutorado, 90% deles eram absorvidos na academia.
viravam professores. 10% iam para o mercado de trabalho e muitas vezes como representantes de reagentes, máquinas e coisas do tipo. Não iam para fazer P&D. Nos Estados Unidos é o contrário. Os Estados Unidos, que vem de uma cultura de inovação muito mais forte, você absorve 90% dos profissionais com mestrado e doutorado na indústria, enquanto 10% vão para a academia. O volume de formação também é muito maior, enfim, tem uma série de diferenças, mas você percebe claramente qual que é o direcionamento, qual que é essa cultura de inovação que eles têm, à medida que você olha para onde vão esses profissionais extremamente qualificados, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que desenvolver aqui também, principalmente trabalhando essa questão da aproximação entre a indústria e a startup, a indústria e a academia, fomentando o ambiente de inovação, para mostrar que a gente precisa, que isso é importante para o país, para fortalecimento da tecnologia nacional, para setores estratégicos, e que a gente tem a gente só precisa saber entender como essas pessoas podem contribuir e, enfim, organizar esse ecossistema como um todo, envolvendo os vários players, desde a universidade até a indústria, as startups, o governo e tudo mais. A gente fez, até complementando só, Jorge, com os dados que pediram, a gente tem os dados que a gente conseguiu, o Daniel e a Luísa especialmente lideraram isso num levantamento sobre esses dados, então alguns são mais defasados, até por dificuldade de compilar isso, não tem muito cravado isso no país, assim. Mas em 2018, a gente teve aproximadamente aí, entre 22 e 23 mil doutores e doutoras, então, formados. Mestrado, pouco mais de 50 mil, por exemplo, e essa informação que o Douglas trouxe, a gente não tem, não encontrei rápido aqui de supetão exatamente esse percentual, mas tem uma coisa interessante que, assim, por exemplo, o Brasil, em 2014, tinha 1,9 pesquisador envolvido em P&D no país para cada 1.000 pessoas. E, por exemplo, a Coreia do Sul, 13,5 em P&D para cada 1.000. O Japão, 10,4. Então, assim, os Estados Unidos, 9. Então, por exemplo, à frente do Brasil, em 2014, estava a Argentina, com 2,9. Em seguida, vem a Rússia, que é o próximo colocado. Assim, então, Brasil, Argentina, a Rússia... Brasil com 1,9, Argentina com 2,9 e a Rússia com 6,2. Então, a distância já é enorme, considerável. Então, isso, obviamente, assim, é difícil afirmar o dado sem estudar um pouco mais as raízes e as causas, mas, sem dúvida nenhuma, é um fator a ser levado em consideração nessa discussão que eles trouxeram, né, de como esse profissional tem se envolvido na atividade específica de P&D. Então, esse é o dado até do próprio COIND, então, esse que eu estava falando do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Legal, não, demais, pessoal. Olha, bom, estamos chegando ao fim aqui, já estamos uma hora e pouquinho aí conversando, muito legal a conversa, eu acho que foi aí, eu sempre que eu converso com vocês eu aprendo um monte, e vai ser legal, e legal aí escutar vocês, e que a gente vai deixar também disponível aí o conteúdo depois para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir a live aí para assistirem, que eu acho que vai ser bem, bem rico aí, realmente para quem tiver a oportunidade de interesse aí de escutar. Escutando vocês aí como empreendedores, aí, cientistas, e também o trabalho aí do Lucas aí, que eu acho muito legal. E queria saber se vocês têm mais algum ponto aí que querem comentar, alguma coisa, enfim, falar do cenário, enfim, também um tema, acho, para a gente tocar, aquilo, né, a gente vê investimento em ciência e pesquisa vem caindo bastante, né, a gente vê a curva realmente decrescente de 2012 para cá no Brasil. E assim, perguntar para vocês se vocês, né, eu pelo menos eu tenho uma esperança que eu acho que, né, com tudo que aconteceu agora, com está acontecendo ainda com o Covid, realmente abra mais a cabeça de líderes, né, sobre realmente a importância do investimento em ciência, né, em países. E assim, eu tenho uma esperança, espero realmente que o Brasil comece realmente a investir um pouco mais, a olhar um pouco mais para a ciência. É uma esperança, né? Espero que, enfim, que a gente caminhe um pouco para esse lado. Eu tenho uma impressão que, digamos, a nível global, isso deve acontecer com diversas nações realmente investindo, e espero também que o Brasil faça, né? Mas veremos. Queria só escutar um pouquinho também realmente da visão de vocês. Vocês acham que isso faz sentido? Como que vocês veem esse momento aí atual e qual que são, digamos assim, as expectativas realmente passando por todo esse momento? Eu acho que a Luana até colocou em exemplos práticos, né, como
realmente a tendência é que, na média, o mundo passe a olhar mais para a ciência. No Brasil, a gente teve edital para todo enquanto é lado, tanto de editais públicos quanto editais privados. Então, tem muita empresa que abriu edital, né, oferecendo financiamento, muitas vezes no esquema de Open Innovation, que não quer equity, não quer nada, é só para realmente fomentar mesmo. E eu acredito que isso deve continuar à medida que, a partir dessa primeira experiência, para muitas delas, eles vão verificar, eles vão aprender basicamente a lidar com a startup e vão ver que isso gera muitos frutos. Não sei se a Luana quer complementar alguma coisa, como está acabando o tempo, eu vou ser bem breve. Não, acho que ficou clara a importância da universidade pública, principalmente. Todo mundo reconheceu. Eu fui bastante culpada. Estão cansadas de fake news, estão cansadas de ouvir qualquer fonte, de serem enganadas. Então, a gente se tornou uma fonte confiável, muito bom, porque antes a gente era visto como doido que só estuda, sei lá, tem tantos adjetivos. Mas, então, assim, eu senti um avanço bem legal, uma alegria, assim, até, de ver nossos colegas sendo consultados, indo para a televisão, assim, legal, e mostra que é um investimento que ele é meio ingrato, porque você dá o dinheiro hoje, mas você não vai ver o resultado dele amanhã. Então, eu sei que parece que dá dó de colocar esse investimento, né, na pesquisa, na universidade ou na startup, mas tenho certeza que o resultado vai vir depois. Então, assim, todo mundo vai colher aqueles frutos em algum momento, assim. Então, acho que é para só deixar bem consolidado na cabeça esse tipo de investimento. A universidade ainda é uma mina de ideias e de projetos, e é muito bem estruturada, assim. Não sei se... Tudo bem que a USP é privilegiada, eu falo isso, a Unicamp, não é a realidade de todas as universidades públicas do país, mas tende a ser. Então, se a universidade não é, muito menos as empresas que estão em volta dela. Então, se ela é, as empresas também vão estar bem assessoradas, né? E é das empresas que saem os melhores projetos. Teve um artigo na Folha, uma das vacinas que está em fase mais avançada de coronavírus, é uma vacina de DNA, que é uma empresa que chama, eu posso fazer propaganda, não tem problema, a Inovio, que é o nosso principal concorrente, por exemplo, de vacina terapêutica para HPV, para câncer causado por HPV, tá? Então, era o nosso concorrente, e a gente sempre estava ali atrás deles, assim, vendo tudo que eles estavam fazendo. E nasceram de uma universidade americana. Então, e que divulgaram o sequenciamento do coronavírus, ela fez a vacina de DNA e já está em teste em humanos. Então, ali, assim, ficar claro que é importante. A universidade é importante, o financiamento, a pesquisa é importante, e hoje, todo mundo sabe que é o futuro. Então, todo mundo está esperando uma vacina, um tratamento que vai vir ou de uma grande farmacêutica ou de uma universidade. Tão breve, mais breve talvez, é só porque sobre isso, assim, eu acho que há vários cenários possíveis, assim, na minha opinião, assim, sobre qual o impacto o coronavírus vai dar. Eu acho que, assim, uma coisa muito importante que ele já está gerando, foi o que o pessoal falou, que é visibilidade. Então, eu acho que, assim, pelo menos na pior das hipóteses, momentaneamente as pessoas estão valorizando mais, assim. Então, acho que isso é uma coisa fundamental. Inclusive, grandes líderes ao redor de outros países que em algum momento até relutavam, no próprio Estados Unidos houve isso, com a ciência, em alguma medida, se renderam à ciência. Eu acho que finalmente, por assim dizer, né? Acho que antes tarde do que nunca, né? Então, eu acho que assim, nessa perspectiva. E aí, trago só, de novo, um negócio que a Luana trouxe aqui, e que, por exemplo, tem um TED que ficou muito mais famoso no último mês, que é o do Bill Gates, com, né, a fundação, falando exatamente que aconteceria uma pandemia. E ela poderia ter custado 5 bilhões de dólares, agora está custando 2 trilhões aos Estados Unidos. Então, assim, por quê? Porque investir em ciência é necessário ter uma certa sensibilidade, que o timing é diferente.
E quando eu digo diferente, não é nem querendo me defender, falando que tem que ter... Não, é só assim, entenda como as coisas funcionam. Se você for cozinhar uma costela no bafo, né, ela vai demorar horas, dias, às vezes, você vai fazer. É o processo, é assim que funciona. Se você acelerar, ela não vai sair tão gostosa. Se você fizer um miojo, né, um macarrão instantâneo, são 3 minutos. Se você deixar ela dias, ele vai derreter. Então, assim, tudo tem o seu momento. Eu acho que é necessário compreender isso. Agora, sendo talvez, olhando o lado um pouco... Então, acho que isso pode reverberar nesse sentido, né? E aí, especialmente, isso em contexto social e governamental, e mais em contexto de empresa, isso também se mostra muito forte, não só pela pandemia, mas pela onda natural que a ciência tem, que a inovação tem vivido. Então, a gente vive uma onda de inovação digital muito forte e começa a dar as caras, né, ao sol, talvez, essa inovação de base científica. O próprio Chesburg, né, no livro mais recente dele, traz justamente isso, falando que as empresas que investem em projetos com base em ciência são financeiramente mais lucrativas, mais rentáveis. Então, isso começa a se ter um movimento, um cheiro disso. Então, acho que isso é positivo. Agora, de forma geral, especialmente no nosso país, eu acho que há uma ausência de estratégia em relação à ciência. Então, assim, não é, por exemplo, teve muito edital, né, para o caso do coronavírus. Só que foi quase que é desespero, assim. Você quer encontrar coisas prontas. E, puxa, não vai acontecer assim, sabe? Vai ser muito pontual as soluções que a gente vai encontrar. Não existe remédio milagroso, vacina milagrosa. Todas precisam de tempo, de um processo, demora. Então, você pode ter até algumas estratégias para acelerar isso, né? Reposicionamento de medicamentos, que não necessariamente está começando do zero, mas ainda assim vai tomar tempo. Então, falta-se uma estratégia nacional da indústria e do governo, junto à academia, junto à ciência, para definir prioridades, porque a gente não vai ser bom em tudo também, sabe? A gente não vai ser bom em todos os campos, Então, assim, é necessário definir certas estratégias num contexto geral para que a gente consiga criar uma alavanca de mais longo prazo. E espero, sinceramente, que isso venha a acontecer. Espero que também não seja um hype, né? Então não seja um momento, puxa, ciência, corona, e depois isso se esfrie. Eu acho que a gente tem que, nós, enquanto quase que nesse momento divulgadores científicos, né, no sentido dessa ciência atingindo a sociedade, aproveitar a onda para torná-la maior, não só para surfar enquanto ela está viva, sabe? Então, aproveitar que deu a efervescência e usar da inércia, já que a gente está falando de ciência, para manter esse movimento crescente, e não uma coisa que decresça à medida que o assunto saia dos trend topics do Twitter aí. Perfeito, eu acho que esse é o grande ponto, né? Realmente dar continuidade e incentivo, né? Daqui para frente olhar, realmente dar mais atenção. E eu concordo, realmente é fundamental aí, né, levar esse movimento. Então, todos os agentes que fazem parte, realmente é muito importante essa organização. A gente, né, se organizar, os empreendedores se organizarem, conversando com os outros agentes do ecossistema, né, conversando com empresas, com universidades, conversando com o governo, né, para juntos a gente realmente criar aí digamos, o amplo ambiente regulatório entre todas as outras coisas, né, preparar, digamos, esse solo fértil para realmente, né, a ciência poder prosperar mais no Brasil. Acho que é. Mas legal, pessoal, olha, muito obrigado aí pela conversa, né? Foi muito legal aí conversar com vocês, aprender com cada um, admiro todos aí a trajetória e o trabalho, então queria mais uma vez aí super agradecer aí por essa live aqui, que depois a gente vai deixar aí disponível também para quem quiser assistir no YouTube, tá? Muito obrigado aí a todos. Uma honra. Obrigado você, obrigado pessoal. Obrigado. Valeu aí pela oportunidade. Valeu, pessoal. Legal, pessoal. Uma boa tarde a todos. Grande abraço. Um abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.